Oi, 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 preciosos! Tudo bem com você? Eu sou Miqueias Caetano e nós estamos na jornada Dominando a Sua Voz em 21 dias. Quero te dizer uma coisa, se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você volte alguns passos para poder entender sobre o que nós estamos falando. E hoje o nosso assunto é gama tonal. Você já ouviu falar sobre isso? O que é gama tonal? Mas Miqueias, que coisa é essa de gama tonal? Muito bem, gama tonal é a variação de frequência que um indivíduo ele possui ao falar. Então, se você quer alcançar o seu público, você precisa pensar que frequência eu devo usar. Nós falamos isso um pouco lá atrás, eu só estou recapitulando. Mas hoje eu quero falar para você o tipo de gama tonal que muitas pessoas têm e que às vezes não convence o seu público. O produto é bom, a mensagem é boa, mas a variação fundamental, a frequência fundamental não é tão boa assim. Como fazer isso? Como identificar isso, se aquilo tem a ver com o produto, com o público que eu estou tentando alcançar e que eu preciso alcançar, na verdade. Então, existem pessoas que têm uma gama tonal, no caso, monótona. Eu quero falar sobre um determinado assunto e eu vou usando a minha voz assim, aquilo vai desmotivando o meu cliente, o meu público a entender o que eu estou falando. É tudo muito importante, mas ele vai usando essa voz tão monótona, tão numa mesma frequência, sem entonação nenhuma, né? E não alcanço o público, não dominei. Eu sei muito bem sobre o assunto, entendo muito bem, mas a minha projeção vocal, a minha gama tonal está muito monótona. Não vou convencer ninguém. Então, domine isso para você poder avançar. Mas existe também aqueles indivíduos que têm uma gama vocal reduzida. Ok, vamos colocar aqui, o que mais apresenta essa gama tonal reduzida são os gagos ou os disfluentes. O nome correto são os disfluentes. Então, se você tem esse problema, seria legal você procurar um profissional para ajudar você a dominar a sua voz e não deixar isso sobressair. É possível. Aí você fala assim, mas o gago, quando ele canta, ele não gagueja. Muito bem observado. Por que ele não gagueja? Porque ele já tem um script ali, já está montado, ele não precisa pensar. Mas o mesmo, na hora de usar, você pergunta alguma coisa, de usar a sua voz numa conversa, numa apresentação, ele já se perde um pouco. Por quê? Porque ele não sabe o que o outro vai perguntar. Então, a gama tonal dele fica reduzida. Existe também aqueles que têm a gama tonal adequada. Ele usa todos os tons na sua entonação, na sua fala. Por exemplo, se eu vou falar assim, olha, hoje o dia está lindo, não é? Então ele já usou, hoje o dia está lindo. Acabei usando essa gama tonal adequada. Eu usei o grave, o médio e o agudo. Um exemplo aqui que você conhece muito bem, que você ao longo do ano pelo menos canta mais 6 vezes. Parabéns a você. Parabéns a você é onde a gente consegue identificar a nossa gama tonal. Por quê? Quando nós cantamos parabéns a você, nós usamos grave, médio e agudo. Parabéns a você. Agora, quem não tem, você conhece alguém que canta desafinado, que tem uma gama tonal que não está em lugar nenhum, não é? Conhece, eu tenho certeza que conhece. Isso é não saber dominar a sua voz. Mas você não precisa se preocupar em não cantar para o seu amigo, para você mesmo. É possível consertar isso. Nós estamos aqui para isso. Eu, como fonoaudiólogo, posso te ajudar nisso, a dominar esse fluxo, essa respiração, esse ar que você vai precisar para dominar a sua voz e não deixar as pessoas falarem, mas ele é gago, não é? Não precisa disso, não é? Então nós vamos trabalhar. Mas existe também aqueles que têm a gama tonal excessiva. Ou fala agudo demais o tempo todo, fica falando aqui, isso não deixa a gente pensar. Eu preciso dominar isso. Não é porque eu tenho uma voz assim, ou então uma voz muito aqui assim, frontal, e fica aqui o tempo todo.
muito excessivo, e isso tem a ver com o véu palatino, e nós podemos falar isso em um outro momento. Mas hoje eu queria que você prestasse atenção em todos esses articuladores. Nós falamos lá no começo, nos primeiros vídeos, sobre o som, sobre língua, lábio, bochecha. Tudo isso precisa estar adequado. Se você quer foco do seu público, se você quer focar na sua voz, se você quer dominar, entenda se sua voz está muito monótona, se a sua voz está muito reduzida, se a sua voz está adequada ou se a sua voz está excessiva na hora de você falar. Qual é a tonalidade que você está usando? Estou usando muito agudo? Estou usando muito médio? Estou usando muito grave? Não estou usando nenhum, estou transitando por todas elas sem freio? Então é hora de você procurar entender, voltar um pouquinho, pensar. Essa mensagem quer dizer o quê? Como que eu vou usar a minha voz nesta mensagem? Que timbre que eu vou usar? Que gama tonal eu vou usar para alcançar o meu público? Qual que é a importância dessa gama tonal? Toda. Isso fará a diferença. Isso é dominar a sua voz. Então, fique conosco nos próximos vídeos, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso e algumas coisitas a mais. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau! Voltei para te dizer que você precisa se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. Dessa forma, o YouTube vai entender a nossa importância aqui. Tchau!